Olá, olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Freire e Marques no Cinema, episódio número 16. Eu sou o André Marques e comigo tenho o Bernardo. Freire, tudo a andar, Bernardo, André? tudo bem, tudo bem. Como é que estão as coisas aí por Aveiro, Bernardo Freire? Né? Olha, estão agradáveis, estão agradáveis. Um Já, tempo cho- ameno, já chegou a apesar do primavera inverno. aí? Ainda não, mas não tem estado nada mal. Nada Não, mal, nada um, mal. E, um e pe- inverno pouco agreste. e pelo cinema, tem estado tudo bem, Bernardo? Também tem muitas estreias, André. Isto é uma coisa. É verdade, é verdade. Não sei como é que tu consegues, mas é verdade. Tem havido muitas estreias. Isto é só no cinema, não é? Nem estou sequer a falar do streaming. Mas, como é habitual, vamos ter aqui os três filmes que o Bernardo vai trazer. Mas este episódio vamos ter também aqui, de novo, uma entrevista muito especial. O Bernardo depois já revela com quem é. Eu posso só adiantar que é uma realizadora de um dos filmes que o Bernardo traz aqui esta semana. E temos também aqui um comentário muito curto, muito breve, de um dos nossos ouvintes. Olha, se calhar começava já por aí, Bernardo, o que é que É achas? isso, é isso. O que Então, é que olha, nos tens a dizer? é muito curtinho, foi aqui o Eric Dimas que nos escreve de Lisboa, que disse o Hum, seguinte: Gosto muito do vosso podcast. Um filme nomeado para os Oscars deste ano que estou entusiasmado de ver é o Dune Parte 2. Gostei muito do primeiro e espero que a parte 2 seja igualmente boa. E é isto. muito bem, muito bem. Acabou aqui. Muito O bem, filme muito está obrigado, Eric. disponível na HBO Max. Pois é, que é agora só Max, acho eu. Exato, exato. É Só tic Max, dizer HBO HBO. Max ou Sim. Max E é ou. engraçado, ainda há pouco tempo Né? estava a bater no Dune Parte 2 e achei Exato, absolutamente nosso. medíocre. Mas ainda bem que há pessoas que gostam. Eu, aliás, fui com um amigo ver o filme e ele saiu de lá encantado. E eu Eu depois gostei saí de também lá. muito. ah, Hã? eu bati nas personagens, na história. Penso que não é nada de interessante. E ele estava maravilhado pela paisagem visual, pelo som. E lá está. Há aqui critérios muito diferentes, e aliás, o Dune também teve sucesso nas categorias técnicas, Ah, e sim, sim. aliás, é capaz de levar uma dupla para casa, como antecipei Sim, no nesta podcast edição. anterior. Uhum, E é engraçado como as pessoas vão ao cinema para ter experiências diferentes, não é? E uhum. muitas vezes um filme dá-te aquilo que tu já levas para a sala, não é? Que já esperas que te dê, não é? Um Se espetáculo visual. valorizas a vertente do espetáculo e estás pouco interessado naquilo que é a história ou das personagens, mas aquilo que te interessa sobretudo é entender a atmosfera, o ambiente, porque a verdade é que produções como Sim. Dune 2 não saem no cinema todos os anos, Sim, não é? verdade, verdade. E aquela Mega produções magnitude de e género. tudo aquilo, Uhum. exato, é para ver em sala de cinema, Sim, sem sem dúvida. dúvida alguma. Pelo O nosso menos, ouvinte já não vai a tempo, pode ser que um né? dia reponham, Pode quem ser que sabe? sim, exatamente. E é verdade, dá sempre primazia a esse tipo de filmes em ver numa sala de cinema ou até em formatos ainda mais grandiosos, que hoje também há algumas opções, pelo menos em Uhum. Portugal, mas também não são assim muitas salas que o têm, é verdade, em IMAX ou outros formatos assim, mas pronto, é o que é, não é? Mas olha, Bernardo, estás a ver? Eu gostei do Dune. O Eric Dimas gostou do Dune, pelo menos da primeira, ele ainda não viu a segunda. Eu Uhum. gostei também muito da segunda. O teu amigo gostou, estás a ver? Não sei se estás a ver, mas há aqui uma trend, Bernardo, Há um padrão, de... eu é que E tu estou estás fora do padrão. sozinho, exato, meio que abandonado, não é? Mas pronto, Bernardo, são escolhas, escolhas de vida. Enfim, Solitário, mas íntegro, à minha opinião, como sempre. é isso, Bernardo. Olha, e falando na tua opinião, que filmes é que vais opinar esta semana, dentro dos 59 filmes que estreiam esta Olha, por semana? falar, não são 59, mas são seis. São seis novas Vá. propostas nas salas de cinema. Começamos com duas propostas de animação muito distintas. A primeira chama-se Homem-Cão e tem assim um aspecto mais juvenil, sobretudo quando comparamos com Memórias de um Caracol, que é o candidato ao Oscar de melhor filme de animação. Também estreia hoje e Uhum. vou analisar dentro de instantes. Depois temos O Império, que é uma ficção científica de Bruno Dumont, que arrebatou o prémio do júri no Festival de Berlim 2024. Portanto, é um filme que, à partida, merece consideração. Uhum. E assim, num plano mais raso, talvez, temos um thriller, Resgate em Alto Mar.
de Alex Parkinson, que tem à cabeça Woody Harrelson. Portanto, Uhum, também pode ser que valha a pena, mas fica a especulação, que ainda não o vi. uhum. Além de Memórias de um Caracol, vi e vou analisar no programa também o último trabalho de Paulo Sorrentino, Partenop, que é um drama sumptuoso, que tem muitos senãos, André, Né? Tenho muito mas que interesse em ver esse filme. é Uhum. muito ao estilo do realizador, muito ao estilo. Que o tópico da beleza está embrenhado em cada plano. Já lá vamos. E por fim, Visita de Estudo, um drama bósnio de cariz social realizado por Una Gunjak, com quem estive à conversa sobre o filme. Uhum, muito bem, muito bem. Portanto, é isso. Realizadora do filme Visita de Estudo, que estreia agora no cinema, já lá vamos também. E trazes também Memórias de um Caracol e Partenope. Eu estava a dizer há pouco, acho Exato. que tenho muito interesse, gosto muito do estilo visual, lá está como estavas a Hum, dizer, de Paulo Sorrentino. Portanto, estou muito curioso para saber o que é que tu achaste, não só disso, bom, mas também, obviamente, do filme no geral. E olha, só aqui uma nota pessoal. Esse filme que falaste há pouco, estreia também esta semana, O Império. É um filme que eu uhum. gosto bastante do realizador, do Bruno, como se eu o conhecesse, não é? Do Bruno, Eh, Então, e ela do, é do meu amigo Bruno, um nome português muito, completamente exato. vulgar. Mas tenho muito interesse porque são sempre assim filmes, pelo menos. Ele tem uma série que está na Filmin, penso eu que ainda está lá disponível, e ele tem um estilo muito cómico, muito peculiar, muito Hum, francês, não sei explicar, mas muito, muito bom. Eu, pelo menos pessoalmente, gosto bastante, portanto, também estou muito interessado, pelo menos, principalmente nestas duas estreias esta semana, pelo menos em ver. Mesmo que não seja para já, no futuro, espero que muito consigas bem. ver. Mas ias começar, se calhar, muito lentamente, não é? Em passo de Muito lentamente. caracol, não é A verdade? passo de caracol. Aqui com Memórias de um Caracol, que é escrito e realizado por Adam Elliott, cuja última longa-metragem animada estreou em 2009. Chama-se Mary and Max, Uma Amizade Diferente. E eis que, mais de 15 anos depois, temos Memória de um Caracol, que é um dos 5 candidatos à estatueta nos Oscars. E é interessante Uhum, porque esta não é a primeira vez que o Adam Elliott agradou à Academia. Ele já em 2004 ganhou o Oscar de melhor curta de animação uhum. por Harvey Crumpet, e se há coisa que podemos concluir é que ele é um grande admirador da técnica de animação por stop motion, em stop motion. Gosta de histórias melancólicas e agridoces, assim com uma ligeira, mas certeira pitada de humor. E desta vez a história diz respeito às memórias de Grace Puddle, uma mulher solitária que narra a sua vida a um caracol de jardim chamado Sylvia. Estás a ver a coisa. Sim. É uma vida desgraçada, com várias perdas familiares e bastantes adversidades, que nunca lhe deram muita margem para sonhar. Então ela viciou-se em acumular decorações e bugigangas de caracóis para preencher a sua solidão e depressão. Oh, Portanto, podemos dizer que ela é uma shopaholic. exato, exato. Mas em vez de ir ao Caracóis. shopping, Ah, vai colecionar caracóis e assim tudo o que tenha esse desenho, exato. digamos assim. Portanto, se ela Até morasse cá. cá, não é? Se morasse em Portugal, Bernardo, ela ia gostar muito daquelas tascas que têm aqueles sacos de Ela morava em caracóis. Faro, de Exato. certeza, não é? Um caracolinho Desculpa, Bernardo, estas piadas espetacular. parvas. Olha, e ela, a certo ponto, encontra uma mulher excêntrica. E quando encontra essa mulher, dá-se um certo gatilho para que ela saia da prisão e para que ela consiga, ah, digamos que, dar um passo em frente e não cair no precipício. Sair da solidão em que vive, será isso? Sim, Uhum. ela de certa maneira sai da prisão que criou para si própria. Uhum. E aqui esta é a chave fundamental, porque se o filme é sobre algo, é precisamente sobre a facilidade com que as adversidades levam-nos a erguer barreiras psicológicas. Somos Uhum. facilmente prisioneiros das nossas próprias circunstâncias. E a reforçar isso está um esquema cromático carregado de castanhos, com as cores mais vivas a aparecer, por exemplo, na amiga de Grace, que é a Mindinho, que lá está, é muito mais aventureira e cria um contraste tanto de atitude como de cor. E a narração está ela também muito sintética,
O filme conta muita história em pouco tempo. Gostei disso, gostei do dinamismo, da sinceridade dos diálogos, daquele Uhum, humor mais inusitado que contrasta com o teor mais pesado da história. Penso que está muito bem julgado. E depois temos também aqui um cinema de artesanato, onde cada adereço, cenário, personagem, foi tudo criado à mão por uma equipa de artistas durante um ano. Mais de 7.000 objetos, 200 cenários, 135.000 fotografias e milhares de horas no escuro. Tudo para mover cada personagem, um frame de cada vez. Portanto, foram necessárias para contar esta história da Grace mais de 33 semanas de pois. filmagem. Agora, este é o filme de animação, provavelmente com mais choro que alguma vez vi. E eu senti uma certa pressão para ficar comovido. Uhum, Só que na verdade nunca aconteceu. E eu penso que isso tem que ver com o facto do filme me levar muito pela mão. Alguns espaços que o filme podia deixar à imaginação são muito preenchidos pela narração e isso tira alguns pontos de envolvimento ao filme. uhum, Dá-te muita papinha na boca. E isso torna o filme, lá está, um pouco mais óbvio em matéria de tema, uhum, mas não quero com isto demover ninguém a ver o filme, porque é um filme muitíssimo bem conseguido, que tem um cunho próprio, nota-se que é uma voz individual que está a uhum, orquestrar toda a matéria em torno do filme. E essa voz é muito peculiar, muito bem-vinda, e eu estou muito contente por estar, de facto, representado nos Oscars, porque significa que vai chegar a mais pessoas. É uma uhum. animação um pouco mais adulta, sim, mas para animações para crianças também já temos às centenas. Sim, é E verdade. esta é uma animação muito bem-vinda por parte do Adam Elliott e que não espera mais 15 anos para lançar um filme. Sei que isto é muito trabalhoso, Nhé. não é? Sim, sim, sim. Mesmo os estúdios Hardman, que têm agora também o Wallace and Gromit Wallace, exato. nos cinemas não, na Netflix, exato, Yes. na O Netflix. último, que aquilo é uma saga, ou tem Uhum, vários filmes, sim, sim. sim, sim. Uh, também são filmes que demoram a fazer, Uhum, mas que são muito bem-vindos porque cada vez que estreia um filme em stop motion, muitas das vezes são refrescos, não só para o género, como também para o cinema em geral. sim, E a sim, categoria de animação nos Oscars é uma das categorias sempre mais entusiasmantes e uma memória de um é verdade. caracol vem acrescentar a esse plano. É verdade. É verdade, e isso é muito engraçado ver, não só nos Oscars e nessas premiações, quando dão destaque a filmes não é de género, de tipo, porque aqui é mais até pelo formato, não é? Porque pode ser Sim, um sim, que é filme um de. formato Exato, porque pode ser um filme de animação, lá está, de em comédia, ou 3D. dramática, ou terror, portanto, ou em 3D ou não, ou várias formas, assim como também os documentários, não é? E são aquelas categorias, por exemplo, nos Oscars, falando nesses, que vão buscar melhores filmes, não é? Mas Uhum, específicos, não é? Não é só o sim. melhor filme, assim como pronto, o internacional é só por ser internacional, também há lá filmes de animação, às vezes, ou Também, documento. também costuma ser Exato, não é? a E categoria é, mais interessante nos Oscars. exato, e é giro ver que animação, documentário, depois todo o resto é ficção, não é? Uhum, E aí também, obviamente, há diversos formatos e formas, mas é engraçado. E eu também estou muito curioso para ver este Memórias no Caracol. Fez-me também lembrar o processo destes tipos de filmes, aliás, stop motion, por exemplo, um filme português, Os Demónios do Meu Avô, do realizador exatamente. Nuno Beato, que também demorou anos a fazer, anos Sim. literalmente, e que depois o resultado final, obviamente, se for uma produção envolvente, traz sempre, não sei, uma layer diferente, não é? Uma camada diferente, não é? E específica, única, e quase que esses filmes têm uma beleza muito própria. Pronto, Tem, acho tem. isso. São filmes muito maturados, demoram Exato. anos e isso naturalmente leva a uma certa reflexão mais incisiva sobre aquilo que querem para a história e, portanto, o Uhum. tempo é todo ele muito bem contado para depois o produto final Sim, seja aquele que foi almejado. Lá está. exato. E Tal e aqui qual. eu penso que é uma altíssima recomendação. Ok. E já agora, só uma pergunta antes de avançarmos. Portanto, Memórias de um Caracol, nomeado para o Oscar Melhor Filme de Animação. Também já viste o Flow, A Deriva, aquele muito Uhum, fraquinho chamado Robô Selvagem.
Portanto, se fosses tu, Bernardo, hoje, quem é que davas o Oscar de melhor filme de animação? Com os filmes Sabes que já que viste? penso que dava ao filme mais mainstream, àquele que, desde o primeiro momento, que é o número um a ganhar a estatueta, porque o The Wild Robot consegue ter aqui, sim, uma componente de uma certa vulgaridade. Ok, é uma história que tem certas ressonâncias com outras produções recentes e que não Uhum. foge muito daquilo que é um certo cinema de animação clássico. É da DreamWorks, não é, Bernardo? É verdade, é Uhum. verdade. É da DreamWorks e é um dos seus trabalhos mais exemplares nos últimos anos, porque crucialmente consegue aliar uma narrativa clássica a um trabalho de comoção muito genuíno. Eu, Uhum. nesse filme, chorei mais do que uma vez, porque tem a capacidade de nos fazer sofrer com as personagens, de entendermos as suas lutas e de, em última instância, vibrarmos com os seus sucessos. É uma jornada emocional muito mais típica, mas que Uhum. funcionou muito porque, ao contrário do Memórias de um Caracol, não preenche todos os espaços que tem para preencher. Deixa-nos alguma margem para estarmos com as personagens, para sofrermos com Uhum. elas e para acompanharmos os seus triunfos. E essa jornada que, lá está, apesar de ser um bocadinho mais vulgar, está muito bem trabalhada, é uma questão de execução. Ok, Exato. podes não ser o mais É? original, mas se executas de maneira exímia, para mim tens muito mérito. Tocou-te lá, É não um é? bocado Tocou-te este, no exatamente. coração. E portanto Exato. eu penso que eu aqui não vou para Flow, não vou para Memórias no Caracol. O Wallace and Gromit é um ótimo Vais filme. por aquilo que o Filme, coração te chama. É? sim, aqui É? vou seguir também o coração. E apesar mesmo do Wallace and Gromit, Wallace and eh, Gromit. Gromit. é um Né? Sim. filme muito do seu tempo. Uhum. Também trabalha temas como inteligência artificial, portanto, é mais um projeto É, do alavancado tema em para esse voga. tema, sim, Sim. e penso que também está muito criativo e tem ali notas de James Bond, naturalmente, e a tal aventura, mas depois também vai buscar outras referências de cinema ligado à ficção científica para contar a sua história. Penso que está muito criativo, muito bem executado, mas em última instância, aquele que eu gostaria Que fosse levasse a o estatueta. vencedor é o Wild Robot. É o Wild Robot. Pronto. Ao menos não disseste o Divertidamente 2, não é? Pronto. Ah, não Fico vamos falar mais, sobre isso. É o fico Emília mais Pérez da animação satisfeito. este ano. Eu estou a ver é que, exato, eu estou a ver é que a tua coisa é com os números 2. O Dune 2 não presta, Inside Out 2 não presta. Portanto, sequelas não é com o Bernardo. É E é síndrome isto, tenho das dito. sequelas. Mas olha, O Paddington 2 é excelente, é melhor que o primeiro. olha, é uma sequela. Pronto, está certo, está certo. Dou testa de É dos barato. melhores filmes de animação aqui da Boa, última boa. década. Olha, outro filme que traz também aqui, Visita de Estudo, não é uma sequela, né? Não é, Agora mas tu dizias, André, mas é uma sequela, não estou a brincar. é, Exato, é uma é, sequela. é a sequela da primeira aula. A primeira aula. Exato. Depois da primeira aula, a Vais visita à de estudo. visita de estudo, exato. Mas pronto. Falando aqui em visita de estudo, que tem aqui uma temática também séria, e eu às vezes estou aqui estas piadas um bocado parvas, não liguem, está bem? Não estou a dar desmérito a nenhum filme, mas foste falar com a realizadora Una Gunjak, da Bósnia, portanto, realizadora do filme Visita de Estudo, e vamos então ouvir essa entrevista, uma entrevista em inglês, fica já aqui a ressalva, e vamos então ouvir Una Gunhac e Bernardo Freire. Miss Gunyak, welcome to the show. How are you? I'm very well. Thank you for having me. We are very pleased to have you in the program to discuss Excursion, your first feature film. And let's start in the beginning. The inspiration to tell this story was a major scandal that happened a few years ago in Bosnia and Herzegovina, in which a group of seven 30-year-old girls from the same class allegedly became pregnant during a school trip. And this incident resonates throughout the narrative, with Iman, the teen protagonist, fabricating a pregnancy, right? Mhm. That serves to examine broader
social dynamics. Because at a certain point, what is a personal matter rapidly becomes a collective incident. And I want to ask, can you talk to me about this tension between the personal and the collective? And what does it say about the current state of Bosnian society? Sure. I mean, this was really, as you said, at the core of the kind of the process of my process of thinking about it, because when the scandal happened, I was really shocked by the way these girls were treated in the media. And this is what really inspired me in a sense. I mean, even though inspiration is not properly the word, but kind of pushed me. I was really angry and agitated about it. And I felt a very strong urge to talk about it because there was such lack of regard for their young age and for their very young and fragile psychologies, and to be such private matters to be treated in such a scandalistic way in the papers and in the media and discussed about was just horrifying. There was no consideration. They were judged, they were shamed, they were called names. I mean, it goes really beyond the fact whether it was true or not, because this was just became almost not important anymore. Yes. Yes. And that really applied to something that is kind of is true for sexuality, which is that it's a very private matter, but it's inevitably a political one, hence a public one, and a matter of kind of a wider politics and wider kind of a political and social approach to it. And to me, this was interesting, specifically because it was Bosnia, and because it's a society that it's the reason why it resonated the way it did. It is because the country is in a state that it is, and then why is the country in a state that it is? It's like then you kind of start peeling off the layers of all the social kind of a network, in a sense, of everything that kind of makes up this society. So the school, the parents, the family. So it's kind of grows wider and wider, and everything is in these kind of cause and consequences ties the entire time. So this was fascinating to me, but also was very, very important to really show the complexity of the matter, rather than to point the finger at one element or the other, because it's too easy. Hence this kind of this duality of kind of a private and public came again, kind of resonated again. You know, one of the aspects of Excursion that I found endearing was the way Iman observed the couple in her building and her private moments of exploring her own sexuality. While self-discovery, yes, is deeply personal, it seems to me that she also needed an adult to validate her feelings, a support that appears to be lacking in Bosnian society. How do you see this dynamic unfolding, and what implications does it have for young people navigating their desires and even their emotions? I think it's like, for me, it was always very important that for her desire was very genuine, and was very was something that was coming from her, despite everything and along with everything that comes from the external world. It was part of it. It was breaking the not really breaking the taboo, because I don't consider myself a taboo breaker or anything, but talking about talking more about nascent female sexuality, because very often you see young boys kind of discovering themselves and masturbating in films, and everything is kind of it's common. It's common. Very common. Yes.
And then all of a sudden, when it happens to the girls, which actually happens It's a a little bit big deal. earlier, it's almost it's like this big deal. And so I just wanted to layer her as a character in a sense to kind of make it all very complex and very confusing, because you don't know at what point she begins and the society ends in her own kind of a comprehension of the world. But what it is true is that it's a combination of modern world, but also of the society in Bosnia, and that there is the approach to sexuality is not very it's kind of a, I wouldn't say misunderstood, because that's too much of a strong word, but it's approach in a, okay, well, we teach them biology and that's it. Hmm. They all Yes. know everything. They're not stupid. They're It's very very, very superficial. clever. They're very, very clever. Yes. They know how kids are born. They know everything about sex. They have access to like they've seen adult, everything is attacking them in kind of in the extremes. What they need is more of a understanding that it's actually something that is achieved through years and through maturity, and that it's different for every single one of them, and that there needs to be a psychological support, in a sense of somebody who can actually say that that's okay, or help them if they have a problem. So talking about it in those terms is not very clear, because it's still perceived as something that especially girls should be afraid and ashamed. There is this kind of a how do they live? How do they live it? They live it very much as fear and shame. And the fear is not just of the stigma, the fear is also of aggression, of course. So yes, this is all kind of a part of the discourse, because Yes. very often I've encountered, by meeting the teachers and meeting the schools, that they are saying, well, they have biology classes. It was like, well, And they think that's enough. yeah. It's And interesting. then you have these lobbies. From conservative circles, which really try their best to prevent any kind of a social kind of interrogation, and any kind of a subjects that discuss sexuality, but also by that I mean different forms of sexuality, not just heteronormative sexuality, and kind of helping young people who are discovering that they're homosexuals, they're part of LGBTQI community, to kind of find their place in schools and stuff. That's all. The conservatives are really, really trying to kind of shut all of that down, because yeah, It for the seems to usual me reasons. that excursion presents two intertwined challenges. On one hand, we have the problem that concerns status. Iman is young, wants the approval of her peers, and the lie about the pregnancy gets out of her control. But the other problem has to do with dialogue. There is a noticeable gap in genuine dialogue with her family. It's interesting because it's not due to their absence, because it would be a easy way out. She doesn't have anybody to talk to about it, but she does have somebody. But because of the weight of social expectations, she doesn't approach her family. How do you believe these expectations shape the communication barriers between generations in Bosnia? And do you think that this conservative front that is emerging is making it harder to deal with? Yes, for sure. Harder. I think what for Iman is also her family is lovely. I mean, they're very loving, but they also have social, like weight of economical existence. So they're not able to provide as much
psychological maybe support. And then of Yes. course, you know, in a society that is unstable per se, in kind of in its large context, families are being in doubt and doing something differently, and wondering how to do something is not looked it's always looked down upon, because you really need to have a strong position in order to position yourself politically so you can defend yourself, because you don't feel safe by the country, like the government. You don't feel safe, in a sense that you don't feel protected, because as soon as you kind of you're in a faux pas, you're attacked. So everybody, because we've built a society that's one man for himself, so everybody's kind of trying to close up, and that's why the parents in the parents meeting are acting like children, because they feel very because they feel very vulnerable, they feel very defensive about what they think. So that's kind of a even more It's one layer. It's one more so layer. even those who maybe, you know, wouldn't act like that, they kind of on the parents meeting, they feel pushed to take position because they feel vulnerable between these other sharks. So it's kind of and of course it's always pushing the barrier towards more kind of a safer side, in quotation marks, in a sense that it's nobody's kind of going the other way around. It's always like, oh, it's better safe than sorry. So it's better safe than sorry. It's better safe. Then we go into extremes where, you know, the best thing is to cancel the school trip, because then it's no headache for anyone. Yeah, this is the kind of it's a bit of a slippery slope, in the same way the rumor kind of gets out of control. Very well. Let's talk about a bit of your background, mainly as editor. It certainly influenced the pace and rhythm of the film. Since you wanted a realistic approach, how did your experience in editing guide your choices to capture the spontaneous and raw energy of Iman, of the adolescent life? Sure. I think it was, I mean, although I did not cut the film myself, I had a brilliant editor called Clémence Diard, and we were always together in the edit room. Of course, the fact that there was two editors in the edit room was a Did you clash? No, because not because we didn't diverge in opinions, but because we both know that the film is the most important thing. So clashing is good, and having different, because this means that we're working towards something that is greater than our opinions. Yes, of course. And it's really important. You don't want somebody who's stroking you, or, you know, like stroking you the kind of the right way all the time. You want somebody who's challenging you. And also I could, in that way, I could focus on, because she's French, I could focus on the performances. And she could focus on more, let's say, cinematic elements of rhythm within the frame, of the kind of a proportions of characters, and the pace, and lots of little details that I, after having written it and having directed it and having spent so much time with the kids, I was really blind to all of it. Referring to kind of how much editing influenced the work with the kids, it was more, I guess my work on documentaries as editor has influenced my taste in cinema a little bit, quite a bit. So I knew that with them, given that they have a quality, each one of them, that needs to be worked on, and that can be kind of expanded, but they do not have sufficient tools yet. Experience, maybe? Experience, yes, and tools really to manipulate them. So it was really important to kind of safeguard that that talent that they have, and really strip them off of everything that they thought acting was. Because as soon as they start acting, they start
reinterpreting something that is not them, and this is not Hmm. what I wanted. So there was a lot of kind of a taking the paint, almost like taking the paint, or like the old paint of the walls, and stripping it off. So did you find the process more intuitive and flexible, or was it more structured? For It your was very intuitive. approach, I don't it think there was was very yeah, there is no. exactly. I mean, with them, it was absolutely intuitive, because it was, of course, I had ideas at the beginning and starting points, but that very I mean, not because of any, but because they're human beings, so they are the ones who are setting the rules, and I can only Mhm. try to fit them into the register, like kind of strip them of these ideas what they have, but they are the ones who kind of who are teaching me how to direct them, really. Yeah. And it is usually like that with I had experience with small children as well. It's really them directing me in a sense. And it's quite there is that soft spot, like around day three of the shooting, where you realize that nothing is the way you thought it would be, but it's actually great, because I mean, it's a Yeah. new thing, it's a You kind of a new plan, monster. but then No, while it's not you are possible. It's working, absolutely not possible. And at the same time, this is what you want, because it's fresh and it's new, and it's something that you can actually kind of react on the spot. very well. So in that sense, it was very spontaneous. It was great towards the end, Yeah. because of course on day 29 we knew how to work with each other. They understood what I wanted from them. They understood that I wanted them to build atmospheres, to listen to themselves, to kind of have this excite, like to have a situation that is alive, Yes. that sometimes by the end of it they would come to me and say, this doesn't feel okay, this doesn't feel true, Mhm. which is great. Mhm. So they Yeah. were listening to themselves, not just waiting for their line to come. And it shows in the film. Well, Miss Gunyak, I have one final question regarding Sure. the Oscars. The Oscars are a few days from now. Mhm. Excursion was chosen to represent Bosnia and Herzegovina in the international category in 2024. How do you feel about the Oscars in general? And are there any films you're particularly supporting this year? I have to tell you, I don't know exactly what the nominees are. Oh, okay. So you don't I'm, keep you know, up. no, yeah, I know some of, like, I've seen Okay. some of the films. I actually I know what I'm saying. I know some of the films, but I don't know all of the films. And I'm following a little bit more the kind of a European side of the film industry, but Which is very dynamic. It's very which is very, dynamic. very dynamic, and it has a lot of wonderful films that have been produced last year. Yes, Excursion was a candidate. Was 2 years ago, actually. It was 2023, Oh, because we were released in okay. 2023 initially. Yes. Okay. Okay. And this year I haven't seen all of the international nominees, but there is a wonderful Danish film, The Girl with the Needle, I that is love it. I it's love the absolutely brilliant. film. It's It's brilliant. absolutely brilliant. It's a very, 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 very good film. It will And be my pick to win, but I think it's not I gonna can't happen. even remember which are the other ones that have been nominated, but The Secret of a Sacred The Fig. Sacred Fig, I haven't seen it Yeah, yet, sadly, but I am waiting to kind of see it on the big yeah. screen. Then it's And Flow and Flow, I the haven't seen. Brazilian one, the I'm Still Oh, yes, Here, yes, that's in the which cinemas. is That's on my really list for good. next week. Yeah, Yeah, looking it's forward to really that. good. I think you'll love it. And Looking forward to then that. we also have Emilia Perez. Okay. Well, I would say the Girl with the Needle is Yeah, my it will is be my my is pick, and I have seen them all, so I can yeah. choose. And I'm also I haven't I'm because Brutalist just came out in Paris, and I really want to see it. Looking forward, because it's a really Great long film. Yeah, screening, so yeah. I'm preparing Almost for that. 4 hours Yeah. with intermission. It
You'll love it. It's a great film. It's a Yeah. great Looking film. forward to that. Looking forward to that. Well, There is the Croatian, there is a friend of mine in the short films that is nominated for his short, The Man Who Could Not Be Silent, which is oh, a brilliant short film. And I really crossing my fingers that for it Nebojša wins. and first Croatian Oscar. So yeah, Well, Portugal missed the race. We had one short film animated huh. in the short list, but it didn't Uh-huh. went through. So this year we are only watching and rooting for Brazil because of Well, our yes, of cultural course, of connections. course, of course, of course, of course. Well, I'm sure, yeah, this year is going to be very exciting. Yeah, it's not so predictable. Yeah, Not so predictable, which is great. it's great. Well, And the festival season has just started. I was just in Rotterdam and saw some wonderful films. So I am looking forward to what's coming the next. cycle begins. The cycle Just begins. yeah, it just began. Yes, yes. Miss Gunyak, thank you very much. I wish the best of luck to your film and your next project. See you soon. Thank you very much. Thank you for taking the time. A questão aqui da sexualidade é muito interessante, porque normalmente, lá está, a descoberta da sexualidade de qualquer pessoa é sempre naquela altura da adolescência, etc. E estes temas, até mesmo com temas ligados, por exemplo, ao bullying, não é? E a ligação entre aquela camada de jovens, não é? De adolescentes, digamos assim, dessa geração, das pessoas que estão nessas idades, e depois todo o resto da sociedade é sempre muito, muito engraçado. Eu acho que é quando se forma muitas coisas, que às vezes marcam uma certa geração, mesmo quando essas pessoas são mais velhas, e a questão da sexualidade também é impactante, obviamente, assim num espectro mais pessoal, não é? Mas também num espectro social, não é? E é muito engraçado ver o que a Una Gunyak estava a referir e que tentou abordar para o seu filme. Portanto, eu também estou muito curioso, Bernardo, para saber o que é que tu achaste do filme no sentido mais cinematográfico da coisa, mas estes temas podem ser abordados depois de mil e uma formas, não é? Como muitos outros temas. Mas aqui é muito engraçado, fez-me lembrar um pouco o trabalho que Ruben Östlund fez num filme chamado Play, salvo erro, que está na Filmin, neste caso é uma temática mais ligada à parte do bullying, mas que também está, de certa forma, ligada à sexualidade e à descoberta de si próprio, e até mesmo em temas às vezes não diretamente ligados a esses, de descobrir a minha vocação, descobrir aquilo que eu quero fazer, se quero ficar aqui ou se quero sair. E quando digo aqui ou sair, pode ser uma questão de país, mas também é uma questão de social maior ou menor. Pronto, mas sem me alongar muito, eu acho sempre estas temáticas muito interessantes, portanto fiquei, desde já, era um filme que passou um bocado debaixo do meu radar, mas que fiquei, agora até com esta entrevista a ouvir, fiquei logo alerta para este filme. Portanto, tu, quando falaste com ela já tinhas visto o filme, não é, Bernardo? Portanto, o que é que te trouxe este filme e como é que foi retratado estes temas? Neste caso aqui muito específico, não é? Houve assim pontos para um espectro mais, não digo geral da sociedade, mas depois também as sociedades são muito diferentes, não é? Uma coisa é a realidade bósnia, outra coisa é a realidade portuguesa. O que é que diz-me coisas, Bernardo? São diferentes, mas têm alguns tiques comuns, digamos assim, sobretudo no que diz respeito à lógica dos dois pesos, duas medidas, no que trata à sexualidade Certo. masculina versus a sexualidade feminina. Ainda se encara muito também em Portugal, por parte das mulheres, uma sexualidade que não se quer tão empoderada como a masculina. Uhum. Infelizmente, ainda há resquícios fortes, carregados, desse aspecto, e eu nisso penso que não é assim tão distante da realidade bósnia, por Pois, muito longe que seja o país, penso que tem esse ponto de contacto, esse ponto de proximidade. Eh, sim, sim. o que tu referias diz respeito ao caminho que o filme leva, no sentido de
mostrar que muitas vezes os adultos são piores do que as crianças. Uhum. São os adultos, muitas vezes, que, não sabendo como agir, agem à defesa, ou por questões de dificuldade económica, ou por questões de preconceito, ou mesmo por julgamento, Uhum. acabam por interferir na maneira como os adolescentes refletem sobre estas questões completamente naturais, não é? E aqui, Claro. no Visita de Estudo, estamos perante um exemplo muito orgânico de paixão juvenil e a maneira como este estado de embriaguez emocional tolda o julgamento da mente. Faz com que tenhamos menos controlo sobre a realidade. E quando isto choca com uma sociedade que reprime a sexualidade feminina, temos o caldo entornado. Portanto, muito sucintamente, já o fiz na entrevista, mas muito sucintamente esta história Uhum. diz respeito a Iman, que é interpretado por uma estreante, Asia Zara Lagumdzija, um nome um pouco difícil. De pronunciar. E ela está numa interpretação muito natural. Aliás, a realizadora diz que foi muito instintiva a maneira como dirigiu os atores. E é engraçado, ela própria Uhum. diz que, a certo momento, são os atores que a dirigem a ela e que dizem que certas cenas não estão com o feeling certo. Portanto, há aqui um trabalho de colaboração Sim. que enriquece, de certa maneira, o filme, porque aquilo que trespassa para o ecrã e, consequentemente, para o espectador, para mim, a mim aconteceu, foi que eu senti que estava a conviver com eles. Uhum. Não há muito foco no movimento da câmara, mas já há um cuidado de encenar de modo a sentirmos adolescentes, como se estivéssemos Uma ali ligação de com eles, proximidade, não é? Com os a sermos personagens. próximos e a sentirmos que alguns tentam impor alguma distância e outros tentam fazer ligações. Então, esta é a história desta rapariga que, num jogo de verdade ou consequência, conta uma mentira, diz que está grávida, porque o rapaz com quem esteve começou a espalhar um boato de que eles tinham feito sexo. Acontece que eles apenas curtiram, como dizem os jovens. Não, Exato. não consumaram de facto o ato. Portanto, não havia hipótese da Iman de estar grávida. Sim, sim, sim. Mas esse boato rapidamente foge do controlo, porque subitamente temos a nossa protagonista a querer defender-se, no sentido de desejar que tivessem ido para a cama, realmente, que tivessem dormido um com o outro. E Exato. ela começa a proteger esse desejo e a construir, a fabricar esta mentira, que depois toma proporções que ela não consegue Controlar já. controlar. Uhum. E depois há uma viagem de estudo aqui a ser planeada pela escola que é posta em causa pelo facto da Imã estar grávida. Esta Uhum. é uma história que tem raízes numa outra história de 13 raparigas que alegadamente ficaram grávidas durante uma viagem de estudo. Pois. Então, uh, a realizadora ficou de tal modo impactada com a maneira como os mídia e toda a situação foi retratada, que as Uhum. adolescentes foram ostracizadas completamente, perderam toda a capacidade individual, não é? E de se Foram muito defender, também eram expostas, não adolescentes, é? foram extremamente expostas, Expostas, e pois. isso, essa indignação levou à realização do filme. Uhum. E temos aqui um filme perfeitamente decente que não está interessado em grandes artifícios, quer contar o seu drama sobretudo, levantar questões. É um drama para estabelecer diálogo com uma sociedade moderna que está a colidir com valores arcaicos. Percebo. E estamos aqui, não é, na era das redes sociais, onde toda a gente está exposta à sexualidade de uma maneira mais agressiva ou menos agressiva, mas Uhum. não é nada de novo. E permanecemos aqui com uma visão infantilizada, patriarcal e muitas vezes heteronormativa daquilo que é a Uhum. sexualidade. E Exato. isto, nas mulheres, é exacerbado. Portanto, aquilo que eu penso que o filme sucede é em despertar consciência, em estabelecer pontes e a alertar-nos para uma situação que persiste. Aqui o filme é bem conseguido. Onde o filme não consegue reinventar-se tanto
é na sua abordagem à história. Acaba por ser um Entendo. filme que, apesar de hora e meia, é um pouco arrastado, consegue Hum, inventar-se pouco. Há filmes de 2 horas que me parecem mais curtos do que este, e aqui a montagem eu penso que nem sempre Ajuda, não é? contribui para que o ritmo esteja lá, para que estejamos dentro do drama de uma maneira mais intensa. E, e depois também há uma certa incapacidade de evocar uma cidade. A realizadora está a conseguir evocar um, um período Uhum. de tempo na vida destes jovens, mas eu penso que aqui um retrato um bocadinho mais paisagístico. A realizadora, se não estivesse tão concentrada no rosto da protagonista e conseguisse fazer-nos respirar um pouco mais com alguns planos gerais, porventura, e conseguíssemos entender outras dinâmicas na rua e estivéssemos mais dentro do drama, também desse ponto de vista podia ser que o filme tivesse uma outra capacidade de nos envolver. Assim Uhum. sendo, fica-se por um filme que eu achei perfeitamente competente e que merece ser visto, sobretudo para quem está interessado num drama de matriz social, que Entendo. está Pois, mais interessado em evocar perguntas do que a dar respostas. sim. Pois eu sem ter visto o filme e pela entrevista, fiquei exatamente logo com essa sensação, basicamente, que é um filme que quer pôr temas na mesa, quer criar Exato. reflexão, quer criar diálogo. Está ali por aquele objetivo e é aquele objetivo Uhum, que uhum. persegue. Agora, se persegue o bem ou o mal, lá está, acabaste agora de dizer, portanto, e de dar a tua opinião, mas pela entrevista em si, é a realizadora, não é? É logo óbvio, não é? O que é que o filme vai. Pronto. Qual é o objetivo? Qual é a direção? Qual era a pretensão ao criar-se este filme, ao ter-se feito este filme? Exatamente, portanto, Visita de Estudos está agora então nas salas de cinema em Portugal. E falando em salas de cinema em Portugal, dar aqui um olhinho para a nossa habitual bilheteira. Faço também desde já aqui o repto para como o Eric nos enviou, que eu falei logo no início deste episódio. Podem nos enviar por e-mail ou pelas redes sociais. O e-mail é correspondência@freiremarquesnocinema.pt, com o i normal, não é aquele i estranho que está aqui no título do podcast, mas para nos dizerem de forma breve ou não, quiserem, que filmes que gostaram, gostam, não gostam, etc. Desde que seja ligado ao cinema, estamos aqui para dizer. E olha, o que está ainda no cinema, também indo aqui para o top 10 deste passado fim de semana, portanto 20 a 23 de fevereiro, por estranho que se pareça, com montes de estreias, peço desculpa, que nós referimos, e agora estas semanas têm estreado muitos filmes semanalmente. É incrível como o top 4, portanto, os 4 filmes mais vistos no passado fim de semana foram The Big exatamente Four. os mesmos, exatamente, na mesma ordem, atenção, do fim de semana, de há 2 fins de semana atrás, portanto, parece que os favoritos do público, ou que levou mais pessoas ao cinema, foram exatamente os mesmos, mas já lá vamos. Em décimo lugar, temos o filme O Brutalista, portanto, que caiu de sétimo para décimo lugar, na sua quinta semana, que passou agora aqui a barreira dos 300 mil euros em receita bruta acumulada. Portanto, é um feito aqui para este brutalista, não é, Bernardo? É um filme excelente que deve ser visto e Uhum, ouvido no maior ecrã possível, com o melhor sistema de som possível, para uhum, absorvermos a experiência e podemos vibrar com o filme. Espero que o tenham feito da mesma maneira que eu. Mas uhum. se não o fizeram, sabem qual é o e-mail, sabem quais são as redes sociais, digam-nos o que acharam do Brutalista e se de Boa. facto vai ser o grande vencedor da próxima cerimónia dos Oscars, que está aí a dias. Exatamente, está quase aí. É Não já é a minha aposta, mas este. era quem Pois, eu daria, quem eu darias o eh, Oscar, não é? De melhor filme. Né? sim, 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 Portanto, sem dúvida. vamos ver, vamos ver. Já está aí os Oscars, é este domingo, exatamente. Exatamente, dia 2 de março. Portanto, no próximo episódio já vamos ver se o Brutalista ganhou ou não. E também que efeito, caso ganhe, não é?
o Oscar de melhor filme, ou até vários Oscars, que depois poderá até subir aqui, está em 10º lugar, apesar de estar na sua quinta semana. Se ganhar o Oscar, certamente que vai subir aqui nas próximas semanas, diria eu. Em nono lugar, a primeira entrada aqui nova no top 10, O Atentado de 5 de Setembro, portanto, o filme que tu trouxeste aqui, Bernardo, no episódio anterior, e portanto estreou aqui com pouco mais de 4.000 espectadores. Isto é uma estreia, não sei, Simpática. morna, simpática, exato. Diria Eu estava a simpática. procurar a palavra, pronto, uma Sim, estreia, não, não. não é? Ok, é um thriller de médio orçamento Uhum, que consegue levar algumas pessoas à sala de cinema. uhum, Nunca vai ser um grande estrondo. Também o tema é demasiado específico, diria eu. uhum. Não é? Tanto no espaço como no tempo para Sim, sim, cativar uma audiência, que seja uma multidão, sim. mas penso que é respeitável É e isso. creio que eh, no próximo momento de análise Uhum. continuará a estar aqui num top 15, num top 16, Talvez, vamos ver. fico contente que esteja no top 10 desta semana. É um ótimo filme com um argumento digno de estar na Uhum. corrida ao Oscar e, portanto, se ainda não o viste, vai ver, vai ver. Exato. Está aí nos cinemas, 85 de setembro, filme que o Bernardo analisou no episódio passado, portanto, no episódio 15, podem ir lá ouvir. Também, se quiserem saber mais sobre este filme. Em oitavo lugar, continua aqui Mufasa, o Rei Leão. Portanto, passou de sexto para o oitavo lugar na Rar. sua 10ª semana. Portanto, é o filme com mais semanas dentro do top 10 e, portanto, continua aqui há 10 semanas, portanto, a levar ainda muito, muito público ao cinema. Aqui levou mais de 5.000 pessoas só nesta semana. Portanto, está de parabéns, Impressionante. É obviamente. um É peso, impressionante. um peso, É um peso é uma grande, propriedade que exatamente. eles vão arranjar maneira de Há de fazer outras fazer sequelas, sem muitos mais dúvida. Rei Leões. Prequelas, Sim. histórias noutras dimensões, desde que estejam uma Sim. savana E este é e um filho a Mufasa, perder o pai. exato. Portanto, este é Mufasa, o Rei Leão, de certeza que vai haver aí, não sei, Scar, o Rei Leão, não sei o quê, Nala, Simba, o Rei Leão. Enfim, dá para muito pano para mangas. Em sétimo lugar, uma nova estreia esta semana, o filme Flow. Flow, à deriva, portanto, que tu também analisaste, não no episódio passado, há 2 episódios atrás, portanto, episódio 14, salvo erro, portanto, Flow, à deriva, a animação que está nomeada para 2 Oscars, Oscar de melhor filme de animação e de melhor filme internacional, no filme da Letónia, estreando aqui com pouco mais de 6.000 espectadores, acho que é uma estreia considerável É para este honroso, filme. sem dúvida. Sim, Exatamente. sim. Eu E acho penso que que, saíram satisfeitos da sala de cinema. espero que sim também, e que sim, e acho que sim. Porquê? Porque acho que este filme, lá está, estreou na altura certa, no sentido em que se não fosse estas nomeações e o hype à volta deste filme, talvez esta estreia não fosse aqui em sétimo lugar, diria eu, mas pronto. É uma realidade alternativa que já não sei ver. Sim, e esta semana Mas, vai concorrer com a memória de um uhum, caracol, não é? As portanto, memórias, aliás. exatamente. Portanto, Portanto, vai descer, veremos. certamente. Sim, vai descer. Exatamente. Como é que se vai comportar, mas certamente irá descer. Mas pronto. Em sexto lugar, a Complete Unknown, ou um completo desconhecido, na sua quarta semana. Portanto, desceu de quinto para sexto, apenas um lugar, levando quase 8.000 espectadores também nesta semana. Portanto, já quase ali na barreira, a passar a barreira de 500.000 euros em receita bruta acumulada. Ainda não passou, mas certamente que vai passar. E lá está, se Timothée Chalamet a ganhar o Oscar de melhor ator neste filme, quem sabe se não vai também levar mais público ao cinema. Veremos, não é, Bernardo? Ganhou o prémio dos atores, Ganhou não é? exatamente o Portanto, SAG já Award. teve um discurso impactante nos SAG Uhum, Awards, onde disse, sem sombra de dúvidas, que queria ser um dos grandes do acting na história do cinema. uhum, Portanto, esta ambição poderá levá-lo a ganhar o Oscar já este ano? Ele certamente que irá ganhar um Oscar algures. Agora, se uhum. será este ano ou se a Academia o vai fazer esperar mais um tempinho, Exato. aí é que eu não estou muito certo. Se Veremos, tivesse que veremos. ser eu a apostar, como eu fiz no episódio anterior, não vai ser ele.
o grande Pois, vencedor ainda. Mas ainda. certamente que um dia vai lá chegar. Vai ser reconhecido. Também acho que sim, também acho que sim. Mas veremos como é que é. E em quinto lugar, a maior estreia desta passada semana, portanto, O Macaco, um filme aqui de terror. Lá está, continua aqui a mostrar que o género de terror continua a ser bem sucedido. Portanto, quase, Resiliente. exato, quase ali com 9 mil espectadores. Não chegou lá, mas esteve muito, muito perto. Portanto, é uma estreia que eu acho que está ok, portanto, talvez se não tivesse tanta competição, conseguisse estrear um pouco mais acima, mas é uma estreia muito respeitável e acho que boa dentro também do género, não é? Sim, perfeitamente, E até da porque não proposta. temos mais filmes de terror no top 10. Quando olhamos para o top 20, também não sobressai em termos do Uhum. género. Portanto, temos que olhar apenas para o 21º lugar para encontrar a presença, que já está a começar aqui em Sim, fase descendente, e o macaco, eu penso que é daqueles que vai beneficiar do passo-à-palavra é do e vai Passapão. ter na mesma uma boa semana, quando voltarmos a conversar daqui a 7 dias. Exato. Vamos ver, vamos ver. E passando aqui para o top 4, como já tinha dito, aqui no top 4 todos os filmes levaram neste fim de semana mais de 10 mil espectadores ao cinema, e o primeiro mais de 25 mil, portanto um salto grande em relação ao segundo, mas que são exatamente, como tinha dito há pouco, os mesmos quatro filmes mais vistos pela mesma ordem de há 2 semanas atrás. Portanto, em quarto lugar, Paddington na Amazónia. Em terceiro, Bridget Jones, Louca por Ele. Em segundo, Ainda Estou Aqui, na sua sexta semana, só de salientar este feito. E em primeiro lugar, Capitão América Admirável, Mundo Novo. Portanto, Ainda Estou Aqui teve 4 semanas de atenção em primeiro lugar e as outras duas, portanto, a quinta e agora a sexta, em segundo lugar, que está ali sempre fortíssimo. E, portanto, acho que Capitão América estar em primeiro na sua segunda semana não é novidade. Bridget Jones continua em terceiro lugar na sua segunda semana, ainda também, talvez por um efeito, obviamente, do dia de São Valentim, mas é também digamos, um blockbuster das comédias românticas, digamos. Exatamente. E enquanto Capitão América é um blockbuster em toda a linha, Tradicional. digamos, exato. E em quarto, Paddington na Amazónia continua a ser aqui o filme mais, não diria infantil, mas também mistura de animação, etc., que continua aqui, um filme mais familiar, continua aqui a ter, obviamente, Exatamente. o seu público, porque também está na sua quinta semana, por exemplo, ao contrário de Mufasa, o Rei Leão, que vai na sua 10ª semana, portanto, está literalmente à metade do tempo do Rei Uhum, Leão, uhum. portanto também leva sempre mais público, porque é mais fresco, não é? Ainda tem o fator novidade. Sim, E sem pronto, dúvida. mas mantém-se igual. Acho que este top 4 não se vai manter igual agora com as estreias desta semana, mas vai-se manter muito, muito parecido, diria eu. Acho que talvez Bridget Jones seja o filme que vai cair mais, mas E olha veremos. que eu não sei se eu ainda estou aqui, não faz aqui uma jogada, um Não golpe de é? última hora e não volta outra vez para primeiro lugar. Talvez, se ganhar É que o. a descida do Capitão América Uhum. é superior à descida do Ainda Estou Aqui em 2 ou 3 semanas. Portanto, olha Exato. que não me escandalizava. Exato, veremos. Vamos ver, estaremos aqui para ver o top 10 agora. Vai ser o primeiro top 10 após os Oscars. Apesar que eu acho que aqui não vai ter muito efeito os Oscars, porque os Oscars são domingo para segunda, não é? Portanto, o efeito Sim. Oscar só se vai refletir daqui a 2 episódios para nós e, portanto, Uhum. daqui a mais uma semana. Portanto, mas veremos mesmo assim como é que o efeito Oscars, mesmo este fim de semana que se avizinha, vai ter. Mas olha, olhando aqui agora para o que está a estrear nas salas de cinema esta semana, deixando para trás o top 10 da semana passada, que isso já é old news, não é? Como se Old costuma news. dizer, It's old history. news, it's history. Portanto, para além de Memórias de um Caracol e Visita de Estudo, há também um filme de um realizador, não é? Novato nestas andanças, chamado Paolo Sorrentino, traz o seu filme Parthenope. Parthenope. Um, Partenope. Partenope. Partenope, exato. Não é Não sei. Partenope. É Partenope, Partenope. Partenope. Pronto, já chega a dizermos o título do filme. Partenope. Partenope. Paulo Sorrentino. Party. Dá vontade de dizer party. Nope.
Exato. Portanto, um novo filme para o Sorrentino que tem um estilo visual muito próprio e, e serve para o bem ou para o mal, fora de qualquer tipo de subjetividade. É Uhum, verdade, não é? Que uhum, ele tem um estilo uhum. muito próprio, quer se goste ou não. E tu, Bernardo, o que é que achaste, se gostaste ou não, desta Ai, última bem, ingressão ao cinema de Paulo Sorrentino, esta última sua proposta cinematográfica? então, estamos a falar do realizador por trás de filmes como La Grande Beleza, Exato. Juventude e, mais recentemente, A Mão de Deus, que estreou diretamente na Netflix e foi terrivelmente esquecível. Um filme tão ameno, tão Uhum. esquecível, meu Deus, é uma coisa. Não gostei nada da experiência. E temos aqui uma nova aventura sensorial chamada precisamente Partenop. Uhum. Esteve em competição na edição do Festival de Cannes de 2024 e uh, vamos falar aqui um bocadinho sobre o mito. Existem outras versões deste mito de Partenop, Uhum. mas uma das mais populares diz-nos que era uma sereia da mitologia grega, portanto, estas criaturas que são conhecidas pelo canto hipnotizante que Uhum. atrai os marinheiros para as profundezas do mar. E quando Ulisses, nas suas aventuras, se deparou com as sereias, ele tapou os ouvidos da tripulação com cera e amarrou-se ao mastro do navio para resistir ao canto da sereia. Ora, reza a lenda que, Uhum. frustrada por não conseguir encantá-lo, Partenope atirou-se ao mar e as correntes levaram-no até à costa onde hoje fica Nápoles. E, Uhum. em sua homenagem, os primeiros habitantes deram à cidade o seu nome. Portanto, temos aqui uma protagonista que é interpretada pela Celeste Dalla Porta, na sua primeira interpretação no grande ecrã, e ela encarna a personagem título, que tem também o nome da cidade, e é uma mulher absolutamente deslumbrante. E para um primeiro esforço de atuação em longa-metragem, se o filme não é um completo desastre, é em grande medida porque ela consegue seduzir-nos e manter um certo interesse pela sua pose, pelo seu olhar, pelos traços da sua A sua cara, pelos postura. Uhum. vestidos. É uma mulher absolutamente deslumbrante e o realizador sabe isso. É a primeira vez que tem aqui uma protagonista feminina. Muitas vezes as suas histórias são centradas em homens, homens que aspiram pela beleza, homens que querem rodear-se de beleza, homens que preenchem a sua vida eh, em termos materiais, porque emocionalmente são vazios, Uhum. e outros que meramente olham, encaram a beleza como um ativo precioso, um ativo que deve ser cuidado. E portanto estamos aqui numa retórica muito ao estilo do realizador, que Exato. vai beber dos tiques falenianos da vida enquanto festa e tem toda uma expansão muito italiana e É. muito relativa ao circo. E este filme é uma carta de amor a Nápoles. É a história de uma jovem que tem desde o seu nascimento, estamos em 1950, ela e acompanhamos a sua vida e ela a certo momento maravilha o irmão. O irmão fica apaixonado completamente por ela, Uhum. a um ponto em que ela consegue seduzi-lo, mas mantém sempre uma certa distância porque está com o namorado e gera-se ali um triângulo amoroso meio esquisito que Uhum. acaba no suicídio do irmão. E a partir daqui, esta jovem que está enamorada com a sua própria beleza e que não consegue controlar este ativo tão precioso, tão raro, tão distinto que tem, que é o facto de ser completamente um arraso, uh, Uhum. isso leva-a numa jornada em que ela procura ser atriz, em que ela procura ser extremamente bem-sucedida na faculdade. Ela é uma mulher muito inteligente, mas não sabe o que fazer com este poder. E parece que o realizador está a meditar
sobre esse poder, sobre o Uhum. facto de ela ser tão bela que não sabemos muito bem como reagir a esta beleza, sobretudo ela. Não consegue Uhum. ter domínio sobre este superpoder que é a beleza. E no processo, o realizador fica de tal modo enfatuado e cheio de si próprio. Portanto, temos aqui um filme que, nesse aspecto, vai mantendo algum entusiasmo, mas tudo o resto é completamente frouxo. É um filme com Pouco. pouquíssima intriga, Uhum. é um filme completamente complacente com aquilo que está no ecrã. Chega a aparecer um anúncio de um perfume prolongado. Uh, a soma das partes quer-se algo maior, mas o que acontece é que acaba completamente subterrado, na sua ineficácia de contar uma história que parece uma desculpa para admirarmos o quão bela é a atriz. E são quase 2 horas e meia disto. É Pois. cansativo, mesmo para alguém que adora o ponto de vista estético e lá está, também de certa maneira considero-me um esteta, gosto de apreciar Sim, do ar o que cuidado, não é é? Uhum. o cuidado e visualmente, cinematograficamente, valorizo toda a atmosfera e o requinte Uhum. visual, não é? E este filme tem muito requinte nesse aspecto, mas Sabe a depois pouco é um depois. filme vazio. É um Exato. filme que quer almejar um estado de meditação sobre os assuntos que aborda, mas que nesse processo acaba por ser extremamente vazio, superficial, oco, um completo aborrecimento. E depois, como deve ter noção da sua própria insignificância, atira-nos algumas cenas um pouco mais radicais e um pouco Uhum. mais obtusas para nós ficarmos assim: ah, espera aí, o que é isto? É. Porquê é que está toda a gente a vê-los fazer sexo? Porquê é que está um monstro sentado num sofá, inchado e prestes a explodir, mas que é tratado como um bebé? Porquê é que o que está a acontecer? Olha os Não spoilers, tem o Bernardo, olha os mínimo spoilers. interesse. Quer dizer, É. isto podia ser spoiler se tivesse cozido numa narrativa coerente que explorasse estas matérias de uma maneira complexa e depois apareciam estas surpresas e havia uma ligação. Não existe. Pois, Este filme é extremamente masturbatório, portanto, narrativamente e fraco, não é? completamente, completamente. Pois, E é uma grande pena que o pena, Sorrentino exato. esteja a entrar por um caminho em que o aspecto visual está Uhum. sempre É, a sobrepor-se à matéria narrativa é tudo o e acaba resto, por pois. tornar-se bastante desinteressante e frustrante até certo ponto, porque está aqui Uhum. alguém que tem bom gosto do ponto de vista visual, mas depois não sabe o que fazer com ele. E, portanto, longe vão os tempos de La Grande Beleza, onde ele Uhum. de facto conseguia equilibrar muito melhor os seus mundos e explorar as suas opções de uma maneira cinematograficamente interessante. Muito bem. Portanto, se calhar a Paula Sorrentino passou, lá está, da grande beleza para eh, a pouca. Não, aqui não é beleza, mas a grande desilusão. Parece, Exatamente. parece muito forte. Existe Eu não queria dizer A isso, mas Grande assim. Ilusão, do Exato. Renoir, excelente Isto, filme, isto é a grande e desilusão. este é a Grande Desilusão, sim. Oh, meu Deus. Agora fui mauzinho eu, mas pronto. Bernardo, o que tu me obrigas a dizer? É capaz de ser o filme Mas mais pronto. masturbatório que vi desde o Megalópolis, Ok. que é outro mega desastre. Eu por acaso, entretanto, já vi o Megalópolis e não achei assim tão masturbatório como estás a dizer, por Sério? acaso. Sim. Achei Uau. que achei que é uma boa. Tem ali um aspecto, obviamente, pessoal e de homenagem, mas penso que tem lá muito mais mensagens subliminares que a gente, à primeira, poderemos não apanhar. E é um filme. Eu acho que é um filme que, se revisitares, Bernardo, deixo-te aqui o desafio daqui a Meu Deus. talvez a 5 anos ou 10.
Vais Só o ver, pensamento vais ver com outros olhos, Bernardo, causa vais uma ver com atrofia outros cerebral. olhos. Mas pronto, Fica a olha, tua nota, Andréia. fica Devemos ter aqui. esta discussão um bocadinho mais a Havemos, fundo. sim, senhor. Mas olha, pronto, Partenop parece que não é muito, pronto, uma boa proposta de Paulo Sorrentino, ou mesmo desta semana. Party? Nope. Exato. Visita de estudo, ok. Memórias de um. Eu acho que esta semana a minha aposta vai para o filme da semana do Bernardo ser o Memórias de um Caracol. Exatamente. Apesar que lá está, esta semana não há nenhum filme com atentado no nome a estrear, portanto seria Não há. esse. Não há. Não há. Para quem Mas está algumas pessoas atento, foram ao cinema. Sim, exato, fica exato. um easter egg para quem Exato. Para quem anda está a atento ao colecionar os nossos podcast, episódios. vai perceber esta referência. Mas sim, portanto, Memórias de um Caracol, não é? É o filme da tua semana. E é um filme, lá está, nomeado ao Oscar melhor filme de animação. Olha, veremos se não terá aqui sorte neste próximo domingo, que se avizinha que é noite de Oscars. Bernardo, e ficamos, olha, por aqui. Para a semana estamos aqui a começar certamente o episódio número 17 com os grandes vencedores aos Oscars. Vamos começar logo assim, Exatamente. a quente o episódio. Portanto, fica já aqui o repto. Olha, como dizia, numa grande série de animação, não percas o próximo episódio, porque nós também não. Também não. Portanto, estamos aqui para a semana. Bernardo, muito obrigado. Obrigado a todos que nos ouviram e até para a semana. Boa cerimónia. Até para a semana. Boa noite, Oscar. Até para a semana.